Oi meninos, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente tem aula de português. Na nossa aula de português de hoje, vamos trabalhar a historinha da Chapeuzinho Vermelho. É uma historinha bem antiga e muitos já conhecem, como vocês estão vendo a imagem da historinha aqui. Vamos lá, vocês tinham a historinha impressa e algumas atividades de interpretação de texto. Como você está vendo, vocês estão vendo, vocês tinham essa atividade com o texto com a atividade. Vamos lá. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe pediu que ela levasse uma cesta de doces para a vovó que morava do outro lado do bosque. No caminho, a menina encontrou o lobo, que lhe disse: "Muito bem, boa menina, por que você não leva flores também?" A menina pensou. Enquanto o Chapeuzinho colhia as flores, o lobo correu para a casa da vovó. Assim que entrou, deu um pulo e devorou a vovozinha inteira. Depois colocou a touca, os óculos e se cobriu esperando a menina chegar. Quando ela chegou, o lobo pediu para chegar mais perto. Pulou na cama e correu para pegar Chapeuzinho. Um caçador que passava perto da casa ouviu o barulho e foi ver o que estava acontecendo. O lobo tentou fugir, mas o caçador foi mais esperto e agarrou. Chapeuzinho apareceu e disse: "Socorro, caçador! O lobo engoliu a vovó." O caçador abriu a barriga do lobo e tirou a vovó sã e salva de lá. Então, o que fala na história? O que é a história da Chapeuzinho Vermelho? Uma menina que foi visitar a vovó, né? Porque a mãe dela pediu para visitar a vovó e levar uma cesta de doces. No caminho, por isso que é perigoso, não pode falar com pessoas estranhas. No caminho, ela encontra um lobo e o lobo já estava pensando, querendo fazer maldade. Falou: "Menina, por que você também não leva flores para a vovó?" E a menina pensou: "Isso, muito bem, minha avó vai gostar de flores." Começou a colher as flores. Só porque o lobo não estava querendo o bem da menina. Ele estava querendo distrair ela para poder chegar a tempo na casa da vovó e se vestir de vovó, não é, para devorar a menina. E foi o que ele fez. Já que ele conseguiu distrair a menina, ele distraiu ela lá, enquanto ela colhia as flores, correu para casa da vovó, devorou a vovó, se vestiu de vovó e quando a menina chegou, ele tentou atacá-la, mas ela começou a pedir socorro e o caçador fez o quê? Salvou a menina. Salvou ela, pegou o lobo, abriu a barriga do lobo e tirou a vovó sã e salva, não é? Por isso que não pode conversar com pessoas estranhas. A mãe falou para ir em tal lugar, vai só naquele lugar. E evitar, a criança não pode sair sozinha. Aí vocês tinham umas questões. Lendo o texto, vamos lá, primeira questão. Você já deve ter ouvido alguém contar essa história, né? Porque é uma história bem antiga. Ela é muito antiga. Retire do texto a expressão que nos mostra que a história aconteceu há muito tempo. Como você sabe, tem uma expressão aqui no texto que mostra que ela aconteceu há muito tempo, que ela é antiga. Qual que é a expressão? Era uma vez. Então, era, passado. Lembra que eu falei para vocês? Passado. O que é o passado? Algo que já aconteceu. Era, aconteceu, né? Ocorreu. O presente é o que está acontecendo agora. E o futuro é o que vai acontecer. Olha só. O passado foi ontem, domingo. O presente é hoje, segunda-feira. E o futuro é terça-feira. Então, é o antes, o durante e o depois. Então, a palavra era uma vez, no começo do texto, mostra que o texto aconteceu antigamente. Questão 2. Aparecem nessa história 5 personagens. Quais são eles? Você tinha que voltar no texto e ver quais são esses personagens. Olha lá.
A primeira é a Chapeuzinho Vermelho, a mamãe, o lobo, a vovó e o caçador. 5 personagens. O que são os personagens? São os participantes da história, né? Aqueles que aparecem na história. Fala de quem é a história, quem participou da história. Então vamos lá. Os personagens são Chapeuzinho Vermelho, a mamãe, a vovó, o lobo e o caçador. Questão 2, você tinha que falar quem são os personagens. Questão 3. No texto, há pistas que nos mostram que essa história não se passa na cidade. Escreva na caixinha uma palavra ou expressão que nos prove isso. Então, você tinha que voltar lá no texto. Lá no texto fala alguma coisa que mostra que essa história não aconteceu na cidade, que ela aconteceu numa floresta. Como? Como que você vai saber isso? Você vai voltar lá no texto e vai procurar. Olha lá. Era uma vez uma menina conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe pediu para que levasse uma cesta de doce, que morava do outro lado do bosque. Então, bosque, ó, qual que é a expressão? É uma expressão que nos prove isso. Morava do outro lado do bosque. Essa é a expressão que mostra que a menina, a história da Chapeuzinho Vermelho não aconteceu numa cidade. Vamos ver se tem outra. É, só essa questão mesmo, no outro lado do bosque. Então, ela morava do outro lado do bosque. Por que do outro lado? Porque a menina morava no bosque, dividia e do outro lado morava a vovó. Então, isso nos prova que a história não aconteceu numa cidade. Aconteceu no bosque, numa floresta. Questão 4. 2 personagens falam no texto. 2. O lobo e a Chapeuzinho, não é? O lobo e a Chapeuzinho são os únicos personagens que falam no texto. O lobo fala, boa menina, por que você acha que você colher flores? E a menina pede socorro, não é verdade? Para o caçador. Copia o que cada um fala. O que o lobo falou? Bem que fala, ó. Lembra o travessão toda vez, depois, ó, 2 pontos significa que você vai dar exemplo de alguma coisa ou que mais na frente vai vir a fala de um personagem. Toda vez que você vê o tracinho, esse que vocês estão vendo aqui, o travessão, significa que é uma fala de um personagem. Eu estou contando a história da Maria. Contando. E aí, do nada, Maria falou, eu vou pôr 2 pontos e vou pôr um tracinho, o que ela falou. Então, Maria falou, é 2 pontos. O que ela falou, bem na frente, antes da fala dela, vem o travessão. Então aqui, ó, qual que é o primeiro travessão? Muito bem, boa menina. Por que você não leva flores também? Essa foi a fala do lobo. Qual que foi a fala da Chapeuzinho? A fala da Chapeuzinho está no outro travessão. Quando você quer descobrir aonde tem fala de personagem, basta você olhar para o travessão, o tracinho. A menina falou, socorro, caçador, o lobo engoliu a vovó. Então, o lobo falou uma coisa e a Chapeuzinho falou outra coisa. Como que você sabe? Pelo travessão. O travessão é um sinal de pontuação que é utilizado para a fala de um personagem num texto. Questão 5. Muitas palavras do texto marcam o tempo e o lugar da história. Coloque T, no parênteses, você vai colocar T para as palavras que significam tempo e L para que significa lugar. A primeira palavra é um dia. Um dia é tempo ou lugar? Um dia. Um dia. O dia é tempo, então você vai colocar o T. Casa da vovó. A casa da vovó é um tempo ou é um lugar? É um lugar. Um lugar onde a vovó vive. Então é o L. Assim que entrou é o tempo, é o T. No caminho é o lugar, é o L. Do outro lado, lugar. Depois, tempo. Enquanto, tempo, T. Então, algumas palavras marcam tempo e outras o lugar. Vamos para a questão 6. Além do susto, nada mais aconteceu à vovó. Que expressão nos mostra que ela ficou bem? Aqui embaixo, quando fala assim, ó, conseguiu tirar, o caçador abriu a barriga da vovó e tirou a vovó sã e salva. Então, você vai escrever
escrever. Tirou a vovó sã e salva. Essa palavra nos mostra que não aconteceu nada demais com a vovó. Foi só um susto. 7. A história que acabamos de ler nos conta o quê? O que conta essa história? Nós tínhamos que resumir. Na questão 7. O que conta essa história? Conta que uma menina foi levar doces para a vovó, né, que a sua mãe pediu, e no caminho ela encontra um lobo que enganou ela para poder tentar devorar ela e a sua vovó. Então isso que é o que nos conta. Na questão 8 fala assim, nessa história, na história da Chapeuzinho, os fatos foram acontecendo um após o outro. O que é os fatos? O que aconteceu na história. A história tem uma sequência, né? É organizada. Numere-os na ordem que aconteceu. Você ia ler as frases e organizar, colocando o número. O que aconteceu primeiro? Chapeuzinho Vermelho vai levar doces para a vovó? É o número 1 ou não é? Chapeuzinho para e colhe flores? A mãe de Chapeuzinho prepara uma cesta de doces? Chapeuzinho encontra o lobo engole a vovó, o caçador mata o lobo. O que aconteceu primeiro? O primeiro é, a mãe de Chapeuzinho prepara uma cesta de doces. Esse é o número 1, você vai numerar de acordo com o que aconteceu. A mãe de Chapeuzinho prepara uma cesta de doces, é a primeira coisa. 1, a primeira frase, Chapeuzinho Vermelho vai levar doces para a vovó. 2, então você vai numerar de acordo com a ordem que aconteceu a história. Aí embaixo fala assim, escolha algumas palavras e expressões da caixinha abaixo para ajudar a transformar as frases em uma história. Então você ia ler essas frases, utilizar essas expressões aqui, né, do outro lado, e formar uma historinha e juntar as partes para escrever a sua historinha da Chapeuzinho. Na questão 9 fala o seguinte, quem eram os personagens da história? Veja abaixo. Leia e pinte o nome correto de cada personagem. O que você ia ver? O primeiro personagem era quem? É a mão, a avó ou a mãe? A mãe. Então você ia pintar o nome correto. O segundo personagem era quem? O lobo. Você ia ver a imagem e pintar a palavra correta. A outra, a avó. De quem que é? Chapeuzinho Vermelho. E a outro, o lobo. Então o caçador. Então você ia pintar os nomes corretos de acordo com a figura. Bem, então foi isso, né? Certinho. Beijos, beijos. Agora eu volto na sala de ciências, tá bom?